A gente não sabe como é que isso vai acontecer e se realmente a guerra vai acabar tão rápido quanto o Trump prometeu. Aparentemente não vai ser tão rápido porque ele prometeu que ia acabar com ela em 24 horas. Nós sabemos, por exemplo, que a Europa não vai concordar em deixar a Ucrânia ser totalmente dominada pela Rússia. Inclusive tem países europeus como a Polônia, que no ano passado, 2024, investiram 4% do PIB em defesa, e nesse ano, 2025, prometem investir 5% do PIB em defesa. Porque, de novo, a discussão da paz, né? A Polônia foi escravizada durante 4 anos pelos nazistas na Segunda Guerra e depois foi escravizada pelos comunistas da União Soviética por 5 décadas. Os poloneses não querem mais esse tipo de paz, de submissão, de se tornarem praticamente escravos, e eles estão se preparando. Se a Ucrânia cair, eles já prometeram que vão para a guerra contra a Rússia. O mundo está de olhos vidrados na Rússia, que mais uma vez desafia o equilíbrio de poder global ao tomar medidas ousadas em meio a um cenário de crescente tensão, seja ampliando com a sua influência em zonas de conflito ou impondo sua presença em negociações estratégicas. Moscou parece determinada a provar que ainda é mais uma superpotência a ser temida. E enquanto o Ucrânia avança, os sinais de alarme ecoam por todo o Ocidente, onde líderes tentam desesperadamente conter os impactos dessa nova ofensiva diplomática e militar. Do outro lado do Atlântico, Donald Trump, fiel ao seu estilo polêmico e imprevisível, não perdeu tempo para se colocar no centro do debate global. Em discursos inflamados e postagens energéticas nas redes sociais, ele não apenas criticou a postura do governo Biden em relação à Rússia, mas também sugeriu que a atual administração americana estaria entregando o mundo de bandeja a Putin. Com seu olhar fixo ao seu retorno à presidência, Trump está usando o tema para acirrar ainda mais os ânimos entre democratas e republicanos. Agora a gente fala sobre a Ucrânia, que parou de enviar gás da Rússia para a União Europeia. Sobre os impactos geopolíticos dessa decisão, a gente conversa agora com o professor de Relações Internacionais, Vitello Brustolin, que nos recebe aqui, nos atende nesse primeiro dia do ano. Professor, muito boa noite, bem-vindo mais uma vez aqui à Band News TV. Um feliz ano novo para o senhor. Boa noite, Regina, boa noite a todos, feliz ano novo a todos. Professor, a gente precisa começar falando do cenário atual em que se encontra toda a escalada da guerra para essa recusa da Ucrânia em renovar ali o acordo de transporte, que era um movimento já esperado, mas muito simbólico, professor? É verdade. Para a gente ter uma ideia, isso é um impacto econômico, Regina, porque a Rússia lucraria mais de 5 bilhões de dólares apenas com esses dutos que passam pela Ucrânia e vão para a Europa. A Ucrânia, por sua vez, também recebia até hoje taxas por deixar o seu território como território de passagem para o gás. Essas taxas cerca de 800 milhões de dólares por ano. Mas também há um impacto geopolítico nisso, porque quando esses dutos foram criados, ainda no contexto da União Soviética, eles eram uma demonstração da interdependência da União Soviética e da Europa. Para a gente ter uma ideia, Regina, foram 23 os dutos construídos entre a União Soviética e depois a sua herdeira, a Rússia, e a Europa. Então, 2 deles, o Nord Stream 1 e 2, foram destruídos ainda no início da guerra com a Ucrânia. Esses 2 atravessavam o Mar Báltico e iam para a Alemanha e depois para o resto da Europa. E esses que a Ucrânia se recusa a deixar funcionando neste momento, representavam 5% do fornecimento de gás para a Europa. Lembrando que no início da guerra, 45% do gás importado pela Europa vinha da Rússia. Então, é um prejuízo muito grande para a Rússia, A Gazprom, que é a empresa russa que fornece o gás, é uma estatal, teve um prejuízo de 7 bilhões no ano passado, é o único prejuízo registrado nos últimos 20 anos, para a gente ter uma ideia. E a Europa vai se reorganizando, passou a importar gás liquefeito dos Estados Unidos, passou a
trazer para a Europa gás do Catar, da Noruega, ainda compra gás do que é feito russo, mas pretende eliminar todas as formas de fornecimento energético da Rússia até 2027. Aí, só para concluir, existe neste momento um único duto que parte da Rússia e vai para a Europa, que passa pela Turquia, o Turk Stream. E esse duto a Turquia deve manter, mas a tendência é que até 2027 ele também seja abandonado, Regina. E professor, até para nossa audiência que está acompanhando a gente por aqui, para a gente entender um pouco mais desse cenário, né, de toda essa questão, o que isso significa de fato para a Europa? A gente traz ali do ponto de vista econômico, mas também do ponto de vista político. O que a gente pode destacar? Olha, o gás é muito mais caro na Europa hoje do que era no início da guerra, não tão caro quanto em 2022, quando teve um pico de aumento. A Europa conseguiu encher suas reservas de gás. Tem alguns países que estão reclamando, a Eslováquia é um deles. A Eslováquia, inclusive, o primeiro-ministro da Eslováquia esteve conversando com o Putin agora em dezembro, porque o principal fornecedor da Eslováquia era a Rússia e passava pela Ucrânia. Tem outros países, tem a Moldávia, por exemplo, que não faz parte da União Europeia, mas que deve ser afetada por causa desse fechamento dos dutos que passam pela Ucrânia, porque na Moldávia tem uma região que é ocupada pela Rússia desde a década de 90, que é a Transnistria, e ali existe um fornecimento de gás que passa para o país todo. Toda a questão é que essa guerra, Regina, ela deveria, nos planos de guerra do Putin, ter sido muito rápida. Só se tivesse sido como foi a ocupação da Crimeia em 2014, a Rússia não teria sofrido tantas sanções e não teria havido desligamento de tantas conexões entre a Rússia e a União Europeia. Como a Ucrânia resiste, já vai resistir há 3 anos, né, em fevereiro agora se completa 3 anos dessa guerra, as sanções contra a Rússia vão se acumulando, já é o país mais sancionado da história, e dentre essas sanções está a tentativa de refrear a máquina de guerra russa, o financiamento de guerra russo, que passa muito pela energia. A Rússia não tem condições de exportar para países como China e Índia, por exemplo, a mesma quantidade de gás que exportava para a Europa, porque ela não tem dutos em grande quantidade como tinha com a Europa. Então, nós percebemos que esse é um efeito colateral da guerra para a Rússia não planejava isso, mas é essa a realidade que se impõe nesse momento, Regina. Professor, eu queria até te ouvir, porque analistas disseram que os países ali, né, alguns analistas olhando para todo esse cenário, dizendo que alguns países que recebem o gás russo através de todo esse acordo, né, com a Ucrânia não correm o risco, de fato, de escassez de energia e provavelmente vão ter essa lacuna ali preenchida por outros países. É assim que o professor também visualiza esse cenário? Enquanto isso, aliados da OTAN tentam decifrar os próximos passos de Putin. As movimentações de tropas, o reforço das alianças militares e os testes de armamentos de ponta têm colocado países vizinhos em alerta máximo. Para piorar, a crescente envolvimento da Rússia em regiões como o Oriente Médio e o Ártico apenas adiciona mais combustível a uma fogueira já perigosa. Trump, por sua vez, sugere que a resposta deve ser forte e imediata, mas oferece poucas soluções práticas, alimentando o caos com a sua retórica incendiária. Analistas políticos apontam que estamos vivendo um dos momentos mais delicados da geopolítica moderna, com a Rússia testando os limites do Ocidente e Trump escalando a retórica para capitalizar politicamente, e instabilidade global alcança novos patamares. E em meio a tudo isso, o cidadão comum se pergunta: estamos caminhando para uma nova Guerra Fria ou algo ainda mais devastador? No fim das contas, o tabuleiro global nunca esteve tão carregado de peças prestes a se moverem em direções imprevisíveis. A Rússia toma a frente, reafirmando sua força em um jogo perigoso, enquanto Trump transforma o cenário em um palco político para suas ambições. Uma coisa é certa: o mundo está à beira de uma nova era de certezas, onde as palavras e ações podem desencadear consequências inimagináveis.
A tensão global está no limite e a história, mais uma vez, está sendo escrita diante dos nossos olhos. É assim porque a Europa vem se preparando para isso há muitos anos, né? Vem enchendo seus reservatórios com gás liquefeito. Existe sim uma tendência de países como a Eslováquia, que está reclamando muito, né? O Fico, que é o primeiro-ministro da Eslováquia, está reclamando. Existe uma tendência de ele mudar o seu discurso e passar a comprar de outros fornecedores, como a Noruega, por exemplo, talvez o Catar. Ainda tem países como a Bulgária, a Sérvia e a Hungria que recebem gás via Turquia, então o último duto com a Rússia. Mas a Europa vem se preparando para essa guerra. O que a Europa não quer que aconteça? O que aconteceu na Segunda Guerra, quando Hitler foi crescendo os seus avanços, primeiro sobre a Tchecoslováquia, primeiro os Sudetos, depois a porção ocidental da Tchecoslováquia, a Europa apenas protestava e, por fim, o Hitler acabou marchando sobre a Polônia. Então, pessoas da Europa, né, o primeiro-ministro do Reino Unido, por exemplo, David Cameron, diz que a Europa não vai cometer o mesmo erro com o Putin que cometeu com o Hitler no início da Segunda Guerra. É um custo mais caro, sim, para os cidadãos. Dentro da Ucrânia, as pessoas também vão pagar mais pela energia por conta do fechamento desse gás para compensar os 800 milhões que vai perder de receita, mas por outro lado é um custo-benefício, né? Você não financia um país que ataca a Ucrânia. No Natal, por exemplo, a Rússia bombardeou com mais de 70 mísseis e mais de 100 drones a estrutura energética da Ucrânia. Não financia esse país que está atacando e procura financiamento de outros caminhos, inclusive dos recursos russos que estão congelados tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, Regina. E professor, olhando para todo esse cenário e toda essa escalada nesse conflito que a gente vem acompanhando, fica cada vez mais difícil pensar no fim desse confronto, né? Fica cada vez mais difícil e esse cenário cada vez se parece mais com o cenário da Guerra Fria, já é chamado de Segunda Guerra Fria, e lembra em alguns aspectos do cenário da Segunda Guerra, Regina. Na Segunda Guerra nós tínhamos guerras separadas, né? A Alemanha nazista marchando sobre a Europa, e depois, em 1941, se voltando contra a União Soviética. O Hitler e o Stalin tinham um acordo até 1941, o Japão Imperial marchando contra a China e a Itália projetando poder sobre o mar Mediterrâneo e a Etiópia. Em um dado momento, os três perceberam que tinham interesses em comum. O que nós vemos nesse momento? A Coreia do Norte ajudando a Rússia em Kursk, uma região na Europa, o Irã e a Rússia celebrando um acordo de cooperação, inclusive um acordo de defesa. O Irã está próximo a produzir sua primeira bomba atômica. A Venezuela recebendo armamento chinês e russo. E por trás de tudo, como parceiro sênior, a China, que envia equipamento de uso dual para a Rússia. Equipamento que pode ser usado tanto para fins civis quanto militares. Então, nós percebemos uma aliança cada vez mais próxima de dois conflitos, né? O conflito no Oriente Médio, que envolve o Irã, e o conflito na Ucrânia, que envolve a Rússia, que é uma parceira do Irã e que tem outros aliados cada vez mais próximos, Regina. E professor, até pegando o gancho de alianças, né, que o professor trouxe para a gente nessa última fala, como que a gente pode pensar também em todo esse conflito, em todo esse confronto, agora com o governo Trump, né, assumindo de fato em 20 de janeiro? Olha, essa é a pergunta que deve se prolongar não apenas até a posse dele, mas durante os próximos meses, porque, por exemplo, ele já prometeu que vai ser muito severo com o Irã, né, que ele não vai tolerar o programa nuclear do Irã. Ele saiu do programa nuclear, do acordo nuclear que os Estados Unidos haviam feito no governo Obama com o Irã. Ele não vai tolerar os reféns que o Hamas fez, né? Existe ainda uma negociação entre Israel e o Hamas por conta desses reféns, inclusive porque o Hamas teme uma posse do Trump. E nós não sabemos como é que vai ser a questão da solução com o Putin, né? O Trump tem uma relação mais próxima ao Putin do que o Biden. O plano do Trump para apaziguar a guerra na Ucrânia, que foi divulgada pelo general Kellogg, que seria enviar tropas europeias para aquela região e a Ucrânia renunciar o ingresso à OTAN por 20 anos, não foi bem aceito pelo Putin. Então há uma certa incerteza e o Trump promete que vai trazer a paz pela força. Veja só, Regina, então não deve ser
uma negociação muito amistosa quando as cláusulas da negociação serão impostas pela força, e muitos líderes internacionais acreditam que essa seja uma saída melhor do que a do Biden, que foi ajudando a Ucrânia a conta-gotas durante esses 3 anos, Regina. E professor, há um contrassenso, né? Quando a gente pensa em paz pela força, fica até, muitas vezes, difícil até de explicar para a nossa audiência, né? Há um contrassenso, mas a alternativa que o Putin quer lembra muito a Pax Romana, né? Aquela paz com X, que é basicamente o seguinte: o Roma chegava nos locais e dizia, nós estamos em guerra. E as cidades estavam dizendo, não estamos em guerra. E Roma dizia, então você vai pagar para nós um tributo alto. Então, essa é a paz que o Putin exige da Ucrânia nesse momento. Ele quer a soberania da Ucrânia, ele não quer só que a Ucrânia não ingresse na OTAN, na União Europeia, ele quer que a Ucrânia não tenha um exército, que a Ucrânia tenha outro governo, ele quer basicamente que a Ucrânia seja um fantoche russo, como é Belarus. Esse tipo de paz por negociação, que também não tem nenhuma reação, que é uma conquista, na verdade é uma anexação territorial, é o completo oposto de trazer condições para o oponente que digam o seguinte, olha, se você tem essas exigências, então o preço vai ser a força, né? Então, a projeção de poder dos Estados Unidos é justamente para se impor a essa paz a qualquer preço que alguns defendem, Regina. Professor, e tensão que segue se escalando, né? Porque, inclusive, a virada de ano por lá foi marcada por uma chuva de drones russos na capital ucraniana, e até ali, poucas horas após a mensagem de Ano Novo de Zelensky, que prometeu fazer o possível para pôr a fim à guerra nos próximos 12 meses, né, professor? Se você quer ficar por dentro de tudo que acontece na política e nos bastidores das alianças que podem mudar o mundo, não perca tempo, curta e se inscreva no Fonte Segura. Aqui você encontra análises profundas, notícias em primeira mão e tudo o que você precisa para entender o impacto dos acontecimentos globais no Brasil. A gente não sabe como é que isso vai acontecer e se realmente a guerra vai acabar tão rápido quanto o Trump prometeu. Aparentemente não vai ser tão rápido porque ele prometeu que ia acabar com ela em 24 horas. Nós sabemos, por exemplo, que a Europa não vai concordar em deixar a Ucrânia ser totalmente dominada pela Rússia. Inclusive tem países europeus como a Polônia, que no ano passado, 2024, investiram 4% do PIB em defesa, e nesse ano, 2025, prometem investir 5% do PIB em defesa. Porque, de novo, a discussão da paz, né? A Polônia foi escravizada durante 4 anos pelos nazistas na Segunda Guerra e depois foi escravizada pelos comunistas da União Soviética por 5 décadas. Os poloneses não querem mais esse tipo de paz, de submissão, de se tornarem praticamente escravos, e eles estão se preparando. Se a Ucrânia cair, eles já prometeram que vão para a guerra contra a Rússia, Regina. Tá certo, professor, e a gente ainda fica também tentando analisar, até olhando para os outros blocos, por exemplo, a União Europeia, né, que tem feito de fato em relação a tudo isso, e como que fica a partir de agora? A União Europeia vai ter que criar um outro mecanismo de defesa coletiva. Muitos países que fazem parte da OTAN, hoje são 32, né? Quando Putin invadiu a Ucrânia eram 30, depois a Suécia e a Finlândia aderiram justamente por medo da Rússia. Eles vêm com muita desconfiança as declarações do Trump, quando ele diz que pode abandonar a OTAN, que pode seguir uma política de isolamento para os Estados Unidos. Então, nós vemos sim uma corrida armamentista. A Europa se arma nesse momento, olhando para a Rússia, mas também olhando para a China, que tinha 350 bombas atômicas até recentemente, e hoje a estimativa é de que tenha 700 bombas atômicas, dobrou o seu arsenal. Então, é um contexto claramente de Segunda Guerra Fria, e muitos líderes europeus não confiam mais na ajuda dos Estados Unidos, justamente por declarações ambíguas do Donald Trump, Regina. E professor, até a gente que fica por aqui estudando sobre esse assunto, conversando, né, por aqui, até com o fechador aqui do nosso jornal, César, fica muito a dúvida em relação aos blocos, se eles funcionam de fato, né? Como que o senhor avalia? Olha, a OTAN tem funcionado ainda, né? Apesar das declarações do Trump, quando ele afirmou que ele não ajudaria países da OTAN que não investem um mínimo de 2%
do PIB em defesa, eram 3 os que investiam esse percentual. Hoje são 23, ou seja, nós percebemos que os países estão se armando mais. Inclusive, veja só a Rússia despende hoje em defesa o equivalente ao que gastava na Guerra Fria, né? 40% do orçamento nacional da Rússia hoje é para o esforço de guerra contra a Ucrânia. É muito dinheiro para um país que tem uma economia do tamanho da do Brasil. Agora, outros blocos, né? O bloco da Rússia, por exemplo, quando acaba a Guerra Fria, o Pacto de Varsóvia, que era a organização que a Rússia presidia, que a União Soviética presidia para se opor à OTAN, o Pacto de Varsóvia ele acaba. 6 meses depois, a Rússia cria a Organização do Tratado de Segurança Coletiva, que é o substituto do Pacto de Varsóvia para fazer frente à OTAN. Essa organização não conseguiu proteger recentemente a Armênia contra o Azerbaijão, por exemplo. Então, a sua pergunta é sobre os blocos, do lado da Rússia eles têm falhado, mas a Rússia tem criado novas parcerias com a Coreia do Norte, por exemplo, ou com o Irã, que fornece os drones Shahed que a Rússia usa para atacar a Ucrânia. A OTAN ainda funciona. A União Europeia, apesar do Brexit, né, da saída do Reino Unido, ainda está de pé. Então, há um sinal, sim, de enfraquecimento dos blocos, mas alguns deles ainda estão de pé, Regina. Tá certo, professor. Quero agradecer demais sua participação, suas análises aqui compartilhadas com a gente nesse primeiro dia do ano de 2025. E a gente segue por aqui acompanhando as notícias e tentando trazer aqui os 2 cenários, né, os 2 lados para nossa audiência. Muito obrigada e até uma próxima. Obrigado pelo convite e um bom ano a todos. Para nós.